Inicialmente, no módulo ativo, nós devemos selecionar a empresa que vamos trabalhar. No primeiro acesso, ele sempre apresentará essa mensagem. Eu vou colocar que sim, para ele automaticamente abrir a tela dos parâmetros. Na aba de definições, nós já deixamos a opção de realizar o cálculo automático, para ele calcular conforme os dados preenchidos no bem. E integração com a contabilidade, sendo necessário verificar se vai ter esse processo de integração com o módulo contábil. Se sim, já vamos deixar habilitado para ele gerar automático para aquisição. No período de referência, nós devemos ficar atento para preenchimento das datas corretamente. Essa informação vai ser considerada para cálculo do bem. Então, eu vou inicialmente colocar que a empresa vai estar adquirindo os cálculos a partir de janeiro de 2023, onde eu posso ter bens com datas antes a essa data, não tem nenhum problema. Pode ser data anterior ou posterior. O que vai levar em consideração é o valor a cálculo do bem no cadastro. Então, eu estarei iniciando os cálculos a partir de janeiro de 2023 aqui no sistema. Na aba de centro de custos, nós iremos definir a opção de utiliza centro de custo se a sua empresa for trabalhar na contabilidade com centro de custos. E aqui nós temos também a possibilidade de estar contabilizando de forma analítica ou sintética a parte de fornecedores. Já aqui na aba de históricos, é necessário verificar com calma os históricos que vão ser utilizados tanto para lançamento de depreciação, correção monetária, lançamento da compra do bem e também da baixa do bem. Feito isso, eu vou gravar. Cadastrado a empresa, nós podemos visualizar o início dos cálculos aqui do lado direito da tela, a partir de janeiro de 2023. Feito esse parâmetro, agora a gente vai para a parte de manutenção, tabelas. Aqui em contas contábeis, caso a gente for ter integração com a contabilidade, é obrigatório estar fazendo esse cadastro. Eu vou colocar qual conta contábil que é, vou marcar a descrição, o grupo. Esse grupo eu vou estar cadastrando para que o sistema entenda se ele vai ter a integração com a contabilidade ou não. E aqui eu vou colocar as contas, lembrando que eu estou colocando uma conta de exemplo só para a gente conseguir salvar o cadastro. Então, quando for fazer a parte de integração com a contabilidade, é necessário verificar todas as contas relacionadas à compra do bem, despesas, correção monetária, depreciação acumulada, correção monetária na depreciação, lucro ou prejuízo na baixa. Vou gravar. Cadastrou a conta contábil, agora a gente vai em manutenção. Os fornecedores, aqui em fornecedores, caso você tenha a parte fiscal ou qualquer outro módulo que faça a escrituração das notas, automaticamente ele já vai cadastrar os fornecedores para ser utilizado aqui no módulo também. Ou, se eu desejar, eu posso vir aqui em cadastro e estar preenchendo todos os dados do meu fornecedor, conforme a necessidade. Feito aqui os fornecedores, as contas, nós temos a opção de estar cadastrando a localização para definir aonde ele vai ser localizado esse bem, por exemplo, administrativo, e gravando. E aqui nós temos a opção de cadastrar os históricos. Se a empresa for trabalhar com centro de custo, eu vou estar definindo também. Vou colocar um histórico padrão. E agora sim a gente vai para a parte do cadastro do bem. Então, manutenção, bens, manutenção, nós conseguimos pesquisar se esse bem já foi cadastrado ou não, ou apenas avançar, onde ele vai trazer todos os bens cadastrados. Quero cadastrar um bem, eu venho aqui em novo e vou estar preenchendo os dados do bem. A chapa é o código do bem, que pode ser até 7 números. O componente, então, o meu bem, ele pode ter mais do que um componente, eu posso estar cadastrando todos eles. A denominação e os detalhes. A data da nota, o número da nota,
a data de aquisição. Então, pode ser que eu tenha um bem que ele foi adquirido antes do início do cálculo que eu parametrizei aqui no sistema. Nesse caso, é esse momento que eu vou estar definindo essa data. Então, eu posso estar colocando aqui a data de início de 2022, mesmo tendo parametrizado que os cálculos vão ser inicializados em 2023. Então, como que eu faço aqui? Eu coloco a data, o valor do meu bem, e no valor depreciável, eu vou colocar o valor que o sistema deve realizar o cálculo. Então, como ele já entendeu que esse valor é diferente, eu vou vir aqui e colocar o valor para o sistema depreciar. Então, o valor do bem é 5.000, no meu exemplo, e ele precisa depreciar ainda esse valor de 4.500. Se por acaso o bem foi adquirido uma data posterior à data de parâmetro, eu vou colocar aqui a data, e no valor depreciável, vou colocar o mesmo valor, para ele calcular o valor completo a ser calculado. Vou colocar os dados do fornecedor, e aqui quando realizar a baixa ele vai trazer aqui, e se tiver alguma reavaliação também. Já que na aba de informações contábeis é relacionado à integração com a contabilidade, eu vou colocar a conta contábil que eu parametrizei, e a forma de depreciação. Eu posso ter 3 formas de estar fazendo o cálculo. Eu posso colocar que ele vai depreciar no mês, o valor cheio, não deprecia no mês, ou proporcional aos dias que foram adquiridos esse bem naquele mês. E aqui a localização, aonde localiza esse bem. E se a empresa for trabalhar com o SIAP, eu posso estar colocando aqui o código. Aqui na taxa, é importante informar essa taxa de depreciação de acordo com o bem. Então, no caso, eu vou usar o exemplo da taxa de 20. Então, sempre é necessário ver qual taxa que a empresa vai estar utilizando. E aqui em valores acumulados, ele vai habilitar conforme ao parâmetro, o cadastro desse bem. Então, se por acaso eu coloquei que o meu bem foi adquirido uma data anterior ao parâmetro, ele vai abrir a opção para colocar esses valores acumulados que já foram realizados os cálculos da depreciação desse bem. Vou salvar. Ele sempre vai apresentar a mensagem se deseja realizar o SIAP. Se eu colocar que sim, ele já vai abrir a tela com os dados já pré-preenchidos aqui, onde eu vou preencher as demais informações. Se eu tiver outro módulo, como por exemplo o fiscal, ele já vai trazer todos os dados da nota que foram escrituradas lá no sistema e vai gerar as informações caso a empresa precise enviar o SPED. Já cadastrei o meu bem, se eu quiser eu posso cadastrar ele com outro componente e daí ele vai permitir fazer esse cadastro. No caso eu não vou cadastrar mais nenhum e daí é que eu consigo visualizar todas as informações cadastradas. Eu posso vir aqui em alterar e alterar qualquer informação que for divergente para o cadastro desse bem. Feito o cadastro do bem, a gente vai para a parte de cálculo. Depois de ter feito todo o cadastro e a parametrização no menu de manutenção, a gente vai para a parte de movimentação, onde a gente vai realizar o cálculo da depreciação. Aqui eu vou definir o período inicial que eu quero que o sistema inicie os cálculos até a data desejada. Por exemplo, eu quero que ele gere até agosto, então ele vai ver todos os bens e realizar o cálculo. Eu quero ver esses cálculos que foram feitos. Eu venho em movimentação, movimentos para o índice econômico, manutenção. Vou avançar. Então, aqui eu coloquei que ele não deprecia no mês. Então, eu cadastrei o bem com data de fevereiro. Ele iniciou os cálculos a partir de março, trazendo certinho a apuração aqui. Caso eu queira realizar a baixa do bem, eu venho em baixa de bens, cadastra, vou colocar a chapa que eu quero que ele faça a baixa, vou colocar a data que eu quero baixar, e aqui ele vai trazer os valores referente a isso. Então, ele já vai entender o valor corrigido, o valor residual, depreciação, e a baixa se ela vai ser total ou parcial. Quando a gente coloca a opção de parcial, eu consigo fazer a baixa do bem
parcial do valor ou de percentual. Quando a gente marca essa opção, automaticamente ele habilita aqui a porcentagem ou o valor da baixa para ele fazer. Vou deixar total. E se no mês da baixa ele vai fazer depreciação ou não desse bem. Feito isso, eu gravo, que daí ele já vai fazer a baixa do bem. Não vou salvar, porque daí a gente vai para a próxima parte, que é a parte de transferência. Então, se eu preciso transferir o meu bem, então, como por exemplo, eu vou transferir de uma empresa matriz e filial, eu posso vir aqui em transferência do bem, cadastra. Vou colocar o meu bem que eu quero transferir, qual forma, né? Por qual motivo que eu quero fazer a transferência. Então, eu posso fazer transferência para outra conta, para outra chapa componente ou até mesmo para outra empresa. Então, se eu colocar para outra empresa, eu vou colocar a data de transferência, a empresa que vai estar recebendo esse bem e o código que vai ser utilizado nessa nova empresa. Nem sempre vai ser o mesmo código que foi utilizado na empresa atual, porque às vezes pode ser que já tenha cadastrado bem com esse código nessa outra empresa. Então, sempre ficar atento nessa situação. E aqui as contas contábeis e o histórico referente a essa transferência que vai ser utilizado de uma empresa para outra. E aqui em movimentação, nós temos a opção de visualizar a escrituração do SEAP. Esse mesmo menu, caso você tenha um módulo fiscal, é possível visualizar todas essas informações. Então, por exemplo, aqui eu tenho as fichas dos bens. Então, depois de cadastrar o bem, ele já vai abrir essa tela automaticamente, com alguns campos preenchidos. Caso tenha feito a parte fiscal, ele já vai trazer todos os dados preenchidos certinho, conforme a nota. Então, em movimentação, nós conseguimos cadastrar também o estorno ou crédito do ICMS, caso a empresa tenha. Vai colocar o bem, o período, se for um estorno ou um crédito, e vai colocar o valor referente a essas operações. Depois de ter feito toda a movimentação, nós conseguimos visualizar aqui em relatórios a depreciação. Nós conseguimos visualizar os bens baixados, os bens adquiridos. Então, aqui, todos os relatórios eu consigo colocar a quebra, né? Se eu quero que ele organize por ficha ou por data de aquisição. Se eu colocar por ficha, eu vou colocar a minha chapa inicial e a final, que daí ele vai trazer a sequência. Ou por data, que daí ele vai trazer o período que foi adquirido os bens. E aqui a quebra, se eu quero que ele traga por conta, por grupo, por localização, e ele pode estar selecionando duas quebras para visualizar o relatório. Vou visualizar, e daí ele vai trazer todos os dados detalhados sobre o bem. Aqui é uma ficha analítica. Se eu quiser imprimir ou salvar, é possível aqui através dos ícones acima. Quero salvar, eu posso estar salvando em PDF, CSV, que daí eu consigo abrir em Excel ou em TXT. Então, todos os relatórios do sistema eu consigo ter essa opção de salvar. Então, eu consigo visualizar os bens baixados, os bens adquiridos, todos os bens cadastrados, o razão auxiliar, as transferências que foram realizadas, né, pela empresa. E aqui, na planilha contábil, a gente consegue visualizar a parte de integração com a contabilidade. Então, depois de ter feito o parâmetro das contas em manutenção, tabelas contas contábeis, eu consigo estar visualizando aqui a planilha contábil, marcando a opção de imprimir a inconsistência, porque daí no final do relatório ele vai trazer as inconsistências que apresentar. E depois eu consigo vir em utilitários, exportação de dados, contabilidade, transferência, para estar exportando essas informações para o contábil. E caso você tenha um módulo do compras, é possível estar importando esses dados do bem referente às notas do compra. E aqui nós temos basicamente um módulo de ativo.